Fala galerinha, show do CPC! Galera, hoje nós vamos ter aula aqui sobre genética. Nós já havíamos falado na sala de aula sobre a primeira lei de Mendel e sobre as exceções da primeira lei de Mendel, codominância, a ausência de dominância e os genes letais. Hoje eu vou mostrar para você como calcular a probabilidade em genética, como é usada a probabilidade em genética, aquela regrinha do I e a regrinha do OU. Vou dar aqui uns exemplos legais para vocês. Então vamos lá. Qual a probabilidade, preste atenção que aqui é show, qual a probabilidade de um casal ter 5 filhos, sendo os 2 primeiros homens e os 3 últimos mulheres? Quando eu tenho a regrinha do I, eu vou multiplicar. A regrinha do OU, eu vou somar. Como aqui é I, então é homem e mulheres, eu vou multiplicar. Agora, entendam, nesse caso aqui, a ordem importa? A ordem dos fatores importa? Sim, porque ele disse os 2 primeiros homens e nascer depois 3 mulheres. Pessoal, qual é a probabilidade de nascer homem ou mulher? É de 1/2. Então vamos lá, vamos calcular a probabilidade. A probabilidade do primeiro ser homem é 1/2 e outro homem é mais 1/2 e outro homem mais 1/2. E depois nascerem o quê? 2 homens, perdão. Uma mulher mais uma mulher mais uma mulher. Então você tem aqui, ó, é como se eu calculasse aqui, a probabilidade é igual a 1/2 elevado a 5. É a mesma coisa. Então 2 vezes 2, 4. 2 vezes 4, 8. 2 vezes 8, 16. 2 vezes 16 dá 32. Então vai dar 1/32, tá bom? Legal? Agora, entenda que nesse outro exemplo aqui abaixo, que é muito semelhante, aqui, pessoal, a ordem dos fatores não importa. Então, olha só, qual a probabilidade de um casal ter 5 filhos, sendo 2 homens, a mesma coisa, e 3 mulheres. Mas ele não disse a ordem. Se ele não disse a ordem, pode nascer um homem, uma mulher, um homem, uma mulher e mais uma mulher. Ou então pode nascer 2 homens, 3 mulheres, ou 3 mulheres e 2 homens. Então como é que eu vou fazer agora, professor? Você vai ter que calcular todas as possibilidades possíveis. Aí você vai usar de combinatória. Então vamos lá, vamos aqui dar uma de Wagner. A combinatória é igual ao número de eventos possíveis, tá bom? O número de eventos possíveis menos um dos eventos, e um dos eventos, perdão, que é aqui o P, um dos eventos, e esse evento que você escolheu. Então vamos lá. O número total de combinações é igual a quanto? O número total de combinações possíveis é igual a quanto? O número de eventos. São quantos eventos? São 5 filhos. Então 5 fatorial. Legal? 5 fatorial. Então vamos lá. Aí aqui, o que é esse N? É o número total de eventos. São quantos eventos? São 5 filhos. Menos, aqui é N menos P, perdão, fatorial aqui, desculpa, tá bom? Então, 5 menos P. Quem é esse P? É um dos eventos. Professor, e quem seria esse evento? Professor, tu pode escolher um dos dois. Ou 2 homens ou 3 mulheres. Pode escolher um desses eventos aí, que com certeza vai dar sempre o mesmo resultado. Vamos escolher o 3. Então fica 5 menos 3, fatorial, tá bom? 5 menos 3 fatorial. E esse P é o 3 fatorial. Legal. Se eu botasse 2, daria a mesma coisa. Então vamos lá, ó. Aqui, quanto é 5 menos 3? Dá o quê, pessoal? 2 fatorial, 3 fatorial. Aqui em cima você vai decompor até dar 3 para você cortar. Então vai ficar 5 vezes 4 vezes 3 fatorial. Cortou aqui, cortou aqui. Então 5 vezes 4 dá o quê? 20. 20 dividido por 2 vai dar o quê, pessoal? Vai dar 10 combinações possíveis. Então o número total de combinações possíveis é 10. Aí você vai pegar o número total aqui, ó, que é 1/32 vezes 10, que é o número de combinações possíveis. 1/32 é a probabilidade para você ter 5 filhos. Agora, quais combinações são possíveis desses nascimentos? São 10 combinações possíveis. Então vai ficar
10 sobre 32, que vai dar o quê, professor? Vai dar 5, simplificando aqui, 5 sobre 16. Aqui é a nossa resposta. Então, quando eu uso a regrinha do i, eu vou multiplicar. Quando a ordem importa, é só multiplicar todas as possibilidades, as probabilidades. Quando a ordem não importa, você multiplica as probabilidades, legal? E depois você calcula o número de combinações possíveis desses eventos, através dessa fórmula aqui. Vou repetir a fórmula. C é o número de combinações possíveis, N é o número de eventos. Eu quero ter 10 filhos, então aqui seria 10. Aí eu pego N, o número de eventos, menos um dos eventos que você quer. 5 filhos, 5 filhas. E aí você faz aqui a fórmulazinha bem simples. Você consegue responder a questão. Vai ter questão na nossa lista sobre isso aqui, tá bom? Então tira um print aí que a gente vai passar. Olha só, galera, essa questãozinha aqui legal envolvendo probabilidade e primeira lei de Mendel. Por que primeira lei de Mendel? Porque nós estamos analisando apenas uma única característica. Então vamos lá. Um homem albino casa-se com uma mulher normal. A primeira coisa que você tem que saber, albinismo é uma característica autossômica. Vocês lembram que nós temos dois tipos de cromossomos. Cromossomos autossômicos, que são aqueles que não definem o sexo do indivíduo, e os cromossomos sexuais, que são o X e o Y. Então, dos 46 cromossomos que uma pessoa normal possui, 44 são autossômicos e 2 são sexuais. O albinismo é uma característica autossômica recessiva. Isso significa dizer o quê? Que se uma pessoa tem o alelo azão, a pessoa tem pigmentação normal da pele. Se uma pessoa, tanto faz ser azão ou azão-azinho, já que ele é o alelo dominante. Lembre-se que o alelo dominante se manifesta em homozigose ou em heterozigose. Se o indivíduo for azinho, ele vai ser albino. Professor, o que é um indivíduo albino? É aquele que não produz a melanina na pele. Por isso que ele fica também mais sujeito a câncer de pele, mais exposto, porque a melanina ela é um filtro solar. Então vamos analisar aqui. Você sempre, pessoal, quando forem fazer questão de genética, sempre pegue os dados e vá colocando ali na folha, tá bom? Então o homem é albino. Se ele é albino, ele é azinho. Isso aqui é o genótipo do homem. Ele se casa com uma mulher que é normal. Então, se a mulher é normal, ela tem no mínimo um azão. Confere comigo? Agora vejam. Porém, ela é filha de mãe albina. Então, se a mãe dela é albina, a mãe é azinho. Lembre-se também que cada gene, nós temos 2 cópias desse gene no nosso material genético, porque os nossos cromossomos estão aos pares. Uma das cópias vem do pai e outra cópia vem da mãe. Então, essa mulher aqui, ela recebeu um alelo recessivo de quem, professor? Recebeu o alelo recessivo da mãe. A mãe deu um alelo recessivo para ela. Então, ela é heterozigótica. Agora é só fazer aqui os cruzamentos. Vamos lá, vamos cruzar aqui. Vai dar o quê? Azão, azinho. Aqui, ó. Azão, azinho. Azinho. Aqui, azão, azinho. E aqui, azinho. Ok, o que ele quer saber? A probabilidade de ter uma filha albina. Pessoal, entendam. Nesse caso, ele quer saber do sexo? Sim. Veja que ele disse filha, né? Então, se é filha, qual é a probabilidade de ser filha? É de 1/2. Professor, eu não sei quando é que eu vou multiplicar por 1/2. Você vai multiplicar por 1/2 quando disser filha, uma menina, um menino. Aí você multiplica. Ou então, quando falar uma mulher ou um homem, aí você multiplica. Quando é que você não vai multiplicar por 1/2? Quando for uma criança, porque a criança não está ali especificando o sexo. Quando for filho, você, a não ser que ele diga um filho homem, mas se disser só filho, você não multiplica. Criança, nem filho e nem descendente. Você não multiplica por 1/2. Agora, se for uma filha, um homem
uma menina, um menino, uma mulher, um menino, uma menina, uma mulher, aí você multiplica por um meio. Então, qual é a probabilidade de ser albino? De 4 combinações possíveis, eu tenho quanto? Tenho 2. Então, aqui eu vou ter um meio, né? 2/4 ou um meio de ser albina. E ela quer albina e mulher. Então, eu vou usar a regrinha do I. Então, um meio vezes de ser filha é o quê? De ser mulher é o quê, pessoal? Um meio. Então, vai dar 1/4. Então, a chance desse casal ter uma filha albina é de 1/4. Legal, pessoal? Show? Tira o print aí que a gente vai passar para um outro exemplo. Galera, agora nós estamos falando aqui de genes letais que correspondem a uma exceção da primeira lei de Mendel. Você se lembra que na primeira lei de Mendel, toda vez que eu cruzo um heterozigoto, azão-azinho com azão-azinho, você vai ter a proporção fenotípica de 3 dominantes para um recessivo. Confere comigo? Por exemplo, em albinos, né? Se eu cruzar isso aqui, azão-azinho com azão-azinho, eu vou ter aqui azão-azão, azão-azinho, azão-azinho e azinho-azinho. Então eu vou ter aqui, ó, 3 que são indivíduos que têm a pigmentação normal para um que é albino. Então, na primeira lei de Mendel, quando eu cruzo indivíduos heterozigóticos, a proporção fenotípica vai dar 3 para 1. Aqui eu estou falando, nesse caso aqui, pessoal, de genes letais. E genes letais, eu não vou encontrar essa proporção, eu vou te mostrar o porquê. Acompanha comigo. Em ratos, o alelo dominante azão, em homozigose, promove a letalidade do embrião. O embrião não chega nem a nascer. Então você não vai contar essa probabilidade do embrião no final, entendeu? Você não vai somar esse embrião, porque ele não chega a nascer, ok? Qual o percentual de ratos marrons a partir do cruzamento de ratos heterozigóticos? Olha só, se tiver o alelo azão é amarelo e se tiver azinho, ele é marrom. Então vamos cruzar aqui os heterozigóticos, ó. Azão-azinho com azão-azinho. Esses ratos aqui tem que cor, pessoal? Eles são amarelos. Confere? Então vamos lá. Aqui azão, azão-azinho, azão-azinho e azinho-azinho. Então a proporção de ratos marrons era para dar 1/4. Aqui marrom 1/4. Mas não vai ser 1/4. Por quê? Porque esse alelo azão em homozigose, pessoal, ele é letal. Aqui, ó, ele vai matar esse embrião, ele não vai se desenvolver, ele não vai nascer formado esse indivíduo. Então, qual é a probabilidade agora? Ó, eu vou ter aqui 2/3 que vão ser amarelos, para quanto, professor? Para 1/3 marrom. Então, era para ser, pessoal, o quê? Era para ser 1/4 marrom, mas só deu 1/3 porque eu estou falando aqui de um caso de genes letais. Deu para entender? Tira o print aí. Agora chegou a hora mais show da aula, que é a análise de heredogramas com probabilidade condicional, tá bom? Então, vamos analisar esse heredograma aqui. A bolinha, todo mundo sabe que é o círculo mulher e o quadrado homem. Tá bom? Então, essa linha única aqui ligando os dois significa dizer que é um casamento não consanguíneo. Quando você tem uma linha dupla, por exemplo, se aqui tivesse uma linha dupla assim, significa dizer que eles são parentes próximos. Um tio com a sobrinha, são primos de primeiro grau, né? Um casamento consanguíneo, legal? Então aqui eu tenho a linha 1, os indivíduos 1, 2, 3 e 4. A linha 2, os indivíduos 1, 2, 3 e 4. Aqui, pessoal, eu estou analisando com vocês uma característica autossômica. Lembrando, o que é autossômica? É que o gene não está nem no X e nem no Y. Se tivesse no X ou no Y, seria uma característica sexual. Legal? Agora vamos lá. Como é que eu sei? Ele não disse que característica é essa, porque esses aqui são normais, que estão branquinhos, e os que estão pintados são os afetados, tá bem? Geralmente é assim, o pintadinho é o afetado. Mas aqui eu quero saber o seguinte, essa característica é dominante ou ela é recessiva? Na questão não disse isso pra gente. A dica é o seguinte, você vai pegar, pessoal, 2 indivíduos
iguais, tá bom? Dois indivíduos iguais, que eu digo, dois indivíduos afetados produzindo o normal, ou então dois indivíduos normais produzindo um indivíduo afetado. Isso aqui só vale quando for uma característica autossômica, tá bom? Se eu tiver dois afetados produzindo um indivíduo sadio, um indivíduo normal, sem aquela característica, eu digo que essa característica ela é dominante. Ela é dominante. Legal? Se eu tiver dois indivíduos normais, não afetados, produzindo um indivíduo afetado, é porque ela é uma característica recessiva. Então vamos aqui. Onde é que eu posso me basear aqui nesse heredograma? Aqui, ó. O 1 e o 2 são normais, produziram um indivíduo afetado. Então essa característica, ela é recessiva. Essa característica, ela é recessiva. Deixa eu pegar aqui um pincel azul, vermelho, aliás. Então esses indivíduos aqui, ó, eles são azinho, azinho. Isso aqui é azinho, azinho. Legal? Esse aqui, como ela é recessiva, ó, dois normais produzindo um afetado, também vai ser azinho, azinho. Todos os outros indivíduos que não são afetados, eles têm o alelo dominante. Tá dando para entender, né? Todos os outros têm o alelo dominante. Ok. Agora vamos lá. Tem como a gente deduzir agora alguma outra coisa? Se esse aqui é azinho, azinho, veio um azinho da mãe e um azinho do pai, beleza? Legal. Se esse aqui é azinho, azinho, ele mandou um azinho para cada um dos filhos. Esse aqui eu não tenho como saber. Legal? Eu não tenho como saber, porque ele pode ser, essa mulher pode ser azão, azão ou azão, azinho. Agora, olha só, a pergunta, qual a probabilidade do casal 2, 2 com 2, 3, esse casal bem aqui, ter uma criança afetada? Primeiro, ele falou criança. Criança está definindo sexo? Não. Então não precisa multiplicar por 1/2. Então para ser afetado, pessoal, já que é uma característica recessiva, tem que ter um azinho da mãe e um azinho do pai. Então esse cara ele tem que ter um azinho. Mas eu sei que ele é normal. Ele pode ser azão, azão ou azão, azinho. Mas eu não posso afirmar que ele é azinho, azinho. O que eu sei é que ele não é azinho, azinho. O que eu sei é que ele não é afetado. Então a primeira coisa que eu tenho que fazer, pessoal, é pegar aqui os pais dele e cruzar, para eu saber qual é a chance dele ser heterozigótico. Então eu pego os pais dele aqui, ó, azão, azinho com azão, azinho. Então vamos lá. Azão, 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 azinho e azinho, azinho. Pessoal, a primeira coisa, qual é a chance dele ser heterozigótico? A pessoa, é 1/2. Não. Não por quê? Porque ele já nasceu. Se ele já nasceu, eu já sei que ele não é azinho, azinho, ele não é afetado. Então eu descarto isso aqui. Qual é a chance dele ser heterozigótico? Qual é a probabilidade, pessoal? 2/3. Probabilidade condicional, tá bom? A gente está revisando aqui tudo. Agora vamos lá. Então, se ele for heterozigótico, vamos cruzar agora o casal, tá bom? Vamos cruzar agora o casal. Ele é heterozigótico. Vamos lá. Então, azão, azinho com a esposa dele, que também é heterozigótica. Então, vamos cruzar. A mesma coisa, ó. Azão, 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 azinho e azinho, azinho. Ou seja, qual é a chance deles terem uma criança afetada? Se esses aqui ainda vão nascer, são as chances, são as probabilidades, eu calculo todas. Então, qual é a chance de ter uma criança afetada? É de 1/4. Mas aí, eu tinha também que ter a chance, a probabilidade dele ser heterozigótico. Então eu pego a chance dele ser heterozigótico e a chance de ter uma criança afetada. Então vai dar o quê? 2/3 vezes 1/4. Vai dar o quê? 2, 3 vezes 4, 12. 2/12. Ou então 1/6. Então essa aqui é a resposta, tá bom? Bate um print aí, galera. Nossa aula encerrou. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula. Saudade demais de vocês. Aquele beijo carinhoso. Se liga aí que a aula foi show!